Desejava, Senhor, ter um armazém de bondades constantes, bem maiores do que todos aqueles que conheço, para entregar sem preço às criaturas de qualquer idade as encomendas de felicidade, sem perguntar a quem. Desejava ter braços grandes e fortes, para abraçar sem distinção os aflitos, os amargurados, os velhinhos e os sofredores, para que nenhum deles nunca mais pudesse sentir solidão. Da poetisa e benfeitora Maria Dolores. Servos da vida. Existe uma característica muito própria de todos aqueles que se propõem alimentar no coração a possibilidade de servir. Deve abdicar de si mesmo para tornar-se o servo da vida, não tendo mais o foco nos seus próprios interesses, mas ao contrário, vislumbrando agora as paisagens das dores alheias e a possibilidade de endereçar o coração para as necessidades de todos aqueles que sofrem de uma maneira ou de outra. Assim é o servo, como nos ensinou Jesus. Ele que disse que não veio para ser servido, mas para servir, tornou-se o modelo maior, porque era o servo de Deus, que vivenciou e apresentou à terra todas as possibilidades que o homem poderia desejar, almejar para ser feliz, para sublimar-se, para iluminar-se. E ele então dedicou-se de tal forma ao semelhante que entregou a própria vida para nos dizer até onde deve ir o amor. Quando nos perguntamos o quanto devemos amar, há aqueles que se preocupam por amar demais, outros por amar de menos. Se ao amarmos as pessoas, nós estaríamos criando algum embaraço ao progresso, por facilitar-lhes a vida, oferecendo-lhes o que necessitam. Se assim fosse, Jesus não teria vindo para estar conosco, porque ele foi incompreendido, apenas aceito por alguns, mas o amor lavrou naqueles corações, deixou uma marca profunda que permaneceu e ecoou pelos séculos a fim até o momento onde estamos. Nunca, em momento algum, alguém poderá apresentar-se com algum demérito que seja, ou lesado de alguma forma que possa, por ter amado. De maneira alguma. O Evangelho, segundo o Espiritismo, de maneira magistral, coloca-nos a assertiva: feliz aquele que ama. Os seus pés são leves, e ele vive como que transportado para fora de si mesmo. O amor, então, dulcifica, alivia, serena a alma que ama. Só sofre aquele que não ama. Só tem de sabores e angústias e sofrimentos aquele que ainda não aprendeu a amar. Porque o amor é o bálsamo das feridas nossas e daqueles a quem de alguma maneira possamos servir. Portanto, temos que nos tornar servos da vida. E para tal, é preciso abdicarmos dessa preocupação que nós possuímos, de estarmos focados apenas nas nossas necessidades, ou impormos limites à presença das pessoas em nossas vidas. Geralmente, o servo moderno, ele estabelece uma série de condições para servir, contrariando completamente a mensagem do Cristo.
que serviu incondicionalmente até a doação da vida. Então, se Ele nos ensinou que para servir chega-se a doação da própria vida, como é que nós podemos impor condições para servir? As nossas paixões, as nossas ambições, elas são doenças da alma. E nós acabamos muitas vezes nos atirando ao serviço para servirmos a nós mesmos. Então exigimos consideração pelo que fazemos, homenagens, exigimos de alguma maneira alguma gratificação por aquilo que damos. Dessa maneira contrariamos significativamente a mensagem do Cristo, que nos pede para que nos tornemos servos reais, servos verdadeiros, servos da vida. A mãe é a serva do lar, porque dedica incondicionalmente o seu amor aos interesses daqueles que estão à sua volta. Ela dedica-se de tal maneira àqueles que ama, que estão ali, sob aos seus cuidados, que não se preocupa consigo mesma. Noites sem dormir, angústias pelas dores que vê o filho experimentar, solidão e silêncio ante maridos complicados, que não lhes respeitam os anseios, maridos que também possuem esposas indiferentes, preocupadas apenas com a sua vaidade, deixando as considerações do lar em segundo plano. Mas ela, quando bem orientada no sentimento, é uma serva incondicional. Não se preocupa com o que lhe possa acontecer, mas preocupa-se sempre para que o outro possa ter alguma coisa que ela possa dar e beneficiar. Ampliando esse conceito de serva do lar, nós encontramos então o conceito de servos da vida, a que todos nós necessitamos nos tornar. Jesus é então aquele com quem devemos aprender, porque Ele serviu santamente, ou seja, serviu aos propósitos de Deus, e para isso nunca exigiu nada para si, ofertando tudo quanto podia. Nós ainda temos muita dificuldade em nos disponibilizarmos ainda para os outros de maneira incondicional, porque basta que alguma contrariedade pequena nos aconteça e nós abandonamos a obra, abandonamos o trabalho do bem, abandonamos aqueles que nós nos agregamos, nos unimos para servir, por razões muito próprias, não por aquelas em que nós justificamos serem as verdadeiras. Não são. Na verdade, são as razões, as feridas ainda do nosso coração que nos expõem e não permite que nós consigamos servir dentro desse propósito do Evangelho, como nos ensinou Jesus, que é servir santamente, ou seja, servir aos propósitos divinos e não da maneira como nós gostaríamos de servir. É importante que nós nos lembremos disso. O trabalhador precisa, inclusive, precaver-se do veneno do servo infiel. E nós temos que tomar cuidado de não nos tornarmos os servos infiéis. Porque o servo infiel, geralmente, ele espalha a deserção, ele espalha a rebeldia, que pode contaminar todo o trabalho em torno dele, dificultando o caminhar e o serviço daqueles servidores, muitas vezes incautos, que lhe dão guarida, que lhe dão atenção. Ensina-nos o Emmanuel que nós precisamos então precavermos contra isso. E uma das formas de nos precavermos contra isso é aprendermos a servir incondicionalmente, ou seja, verdadeira doação. Que nós possamos estar no trabalho do bem com o coração, sem nos preocuparmos com qualquer tipo de gratidão, sabendo que é uma entrega da qual jamais poderemos precisar os resultados. Porque quando auxiliamos alguém, nós não temos ideia do que aquele auxílio vai promover na vida daquela pessoa. Nós já encontramos pessoas que passaram pela nossa casa, anos depois, que passaram pela evangelização, no tempo que a Maíta iniciou aqui conosco a evangelização, pessoas dizendo assim, e não são pessoas com grandes posses não, pessoas com muitas dificuldades, crianças que passaram pela nossa evangelização dizendo assim: olha,
Eu me casei, eu mudei daqui, me casei, mas graças aos princípios que eu aprendi aqui, hoje eu oriento os meus filhos da mesma forma. E nós somos uma família feliz. De vez em quando nós encontramos corações que passaram por aqui e que nos encontram dizendo que organizaram suas vidas em torno daquilo que aprenderam, quando nós também estávamos aprendendo. Porque aquele que ensina é o primeiro que aprende, é o primeiro que se beneficia daquilo que dá. E nós nos encontramos. Encontramos também outros corações que acabaram voltando à casa no processo doloroso da gravidez precoce, sem nenhuma condição de cuidar da barriga que agora cresce, do filhinho que está começando ali a se desenvolver, sem saber agora o que fazer. Tio, minha mãe vai me matar. Meu pai vai me matar. O que eu faço? Encontrando aqui então, nas atividades, com os gestantes, um sentido agora, para um direcionamento que poderia ter sido diferente. Porque é claro que gerar um filho é uma coisa maravilhosa, mas dentro de um contexto onde todo um amparo se estabelece à volta. Na condição que eles muitas vezes se apresentam, é muito difícil. São os frutos que o trabalho vai produzindo, de amparar, de semear, depois recolher muitas vezes aqueles frutos que apodreceram, que a gente agora tem que semear de novo. Tem que semear outra vez. Então semeia outra vez, né? A boa semente, e ela vai agora germinar. Quantas pessoas chegam aqui com as almas doridas, sofridas, buscando um alento, buscando um direcionamento. Nós tivemos a oportunidade de alguns anos atrás, através da entrevista, conversarmos com uma senhora, a filha que a trouxe. Quando a filha a trouxe, ambas se sentaram à nossa frente e a filha disse assim: eu vim aqui para que você possa aconselhar minha mãe a tomar alguma providência. O meu pai bebe muito, ele se alcooliza e diz coisas horríveis para nós, diz coisas absurdas, ele diz coisas para minha mãe que não se diz a ninguém. Não acredito que um pai possa dizer o que ele fala para uma mãe e para uma filha. E como eu estou aprendendo, vindo na casa espírita, estou aprendendo que a gente precisa ajudar as pessoas a mudarem, eu gostaria que a minha mãe desse uma lição no meu pai, que ela botasse ele para fora de casa, que ela fizesse alguma coisa, porque não é justo que ele a trate dessa maneira. Ela ouviu a filha dizer, e quando a filha encerrou, ela disse assim: mas minha filha, eu não me sinto ofendida pelo seu pai, eu nunca me senti ofendida por ele, nunca me magoei com as coisas que ele disse. Mas mãe, ele fala coisas horríveis para a senhora. Não, minha filha, o seu pai não. O vício dele fala, o álcool que ele ingere desperta na natureza do seu pai o que nós todos temos, alguma coisa de ruim. Não é o seu pai. Eu nunca me senti ofendida por ele, e eu não posso colocar o seu pai para fora de casa, minha filha, porque o seu pai é um doente, e um doente a gente não joga na rua, um doente a gente não abandona, um doente a gente cura, a gente cuida até que ele fique bom. Quando ele ficar bom, então ele deixa de ser o que ele é para ser uma pessoa saudável. Mas e se durar a vida inteira? Não tem importância. Tem pessoas que carregam doenças a vida inteira, que tomam remédio pela vida inteira. Nem por isso as suas famílias colocam eles nas ruas, cuidam deles. Então, minha filha, se a doença do seu pai durar a vida inteira, nós vamos cuidar dele a vida toda. Ele é um doente, nós precisamos ajudá-lo. E esse é um daqueles momentos que você não sabe o que dizer. Porque
Não fui eu que fiz a orientação. Ela mesma fez a orientação para a filha. Não havia nada para dizer. Ali estava verdadeiramente um coração que ama. Uma serva da vida que não estava a serviço de si mesma, dos seus interesses de bem-estar, de tranquilidade, de conforto, mas alguém que compreendia plenamente o seu papel na vida do seu semelhante. É uma lição para todos nós, que precisamos nos tornar servos da vida, se nós quisermos realmente que a nossa vida dê certo, que aquilo que nós viemos fazer aqui, que a proposta que nós trouxemos do mundo espiritual quando reencarnamos, que nós consigamos então fazer com que esta proposta produza frutos, que ela dê certo. Porque se nós convivermos com as pessoas conforme os nossos interesses, vai ser muito difícil que nós consigamos qualquer êxito. Esta mulher nos ensinou muito, nos ensinou profundamente, nos ensinou inclusive que quando nós estamos no trabalho do bem, nós não podemos fazer exigências. Lembrarmos que o nosso irmão, que o nosso amigo, que o nosso coração querido que está ali no trabalho, que muitas vezes tem um comportamento deslocado, é o nosso irmão que está doente e precisa de tratamento. E o primeiro tratamento que nós podemos dar é a nossa consideração, o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso amor a ele. Aconselhando, não preterindo, não colocando à margem. Não tentando vetar as possibilidades de trabalho e crescimento dele. Porque se Deus resolvesse fazer isso conosco, nós estaríamos perdidos. Se Deus resolvesse vetarmos as possibilidades de crescimento, apenas porque nós não agimos direito, conforme as suas leis, o que seria de nós? O que seria de nós? Nenhum de nós vai perder nada por ter amado. Eu já ouvi em entrevistas muitas coisas, a pessoa dizer assim: mas eu me dediquei 25 anos, eu perdi 25 anos do lado dessa pessoa. E nós perguntamos: mas você amou? Claro que eu amei. Então não perdeu. Se o Evangelho diz que feliz é aquele que ama, então você não perdeu. Afetividade não é caderneta de poupança, onde a gente vai colocando moedas, depositando para esperar um rendimento. Amor, afetividade é doação. É doação. Será que nós entendemos o peso dessa palavra? Doação. Só olharmos para Jesus a gente entende. Custou-lhe a vida física, a vida material, a doação, o amor. Quantas pessoas morrem para que outros tantos vivam? Madre Teresa de Calcutá. Ela podia viver enclausurada nos conventos, orando, mas ela renuncia ao céu para mergulhar no inferno de todas aquelas criaturas que sofreram. Ela vai para os bairros miseráveis de Calcutá, embrenha-se pelas situações mais abjetas e difíceis. É um anjo no inferno humano, cujas asas imaculadas, dúlcidas, serenas, pousam sobre as dores, recolhendo-as para o seu coração, refrescando o ardor da privação, do preconceito, da doença. E ela balsamizava todos aqueles corações. Os espíritos venerandos comumente renunciam ao céu para viver no inferno. E nós ficamos imaginando, claro que o inferno, como a religião nos prega, não existe. Mas existem os infernos interiores de cada um que, quando o espírito desencarna, ele mergulha nessa atmosfera em que viveu e começa a experimentar o acicate da consciência, o desespero, as ideoplastias que pululam por todo lado, formando imagens horrorosas, monstruosas, que lhe angustiam e desesperam. E os espíritos venerandos
não veem sentido algum na beatitude e deixam as esferas elevadas e mergulham na escuridão, na treva das agonias e fazem luz. Espalham luzes, e enquanto espalham essas luzes, socorrem aqueles que já conseguiram arrepender-se das suas dificuldades, resgatando-os também para a luz, e voltam, fazendo voos constantes, do alto a baixo, incessantemente, ao longo do tempo. Como quantos voos fez Madre Teresa, quantos voos fez Francisco Cândido Xavier aos corações das mães angustiadas que iam lá buscar notícia dos seus filhos. Chico, o meu filho morreu. E ele dizia: não morreu não, minha filha. Tó, aqui está o seu filho. E quando ele lia as páginas consoladoras que por suas mãos de luz escrevia dos corações que partiram, elas então agora choravam as lágrimas, não mais do desespero, mas da emoção de poderem saber que a vida prossegue, que os seus filhos não deixaram de existir, graças ao servo da vida chamado Francisco Cândido Xavier, que em noites incontáveis, em dias infindos, dedicou o seu amor incondicional a todos aqueles que lhe procuraram. É deste servo que nos fala Jesus, quando diz que maior no reino dos céus é aquele que foi menor aqui na terra, aquele que foi o servidor de todos. Este é o maior. E nós encontramos no Evangelho a assertiva que diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Nós vivemos inquietos, ambiciosos, angustiados por tantas coisas. E Jesus responde a Marta: você vive aí angustiada por tantas coisas, quando uma só é importante. E a Maria escolheu a melhor parte. Ela está aqui comigo, ela está recolhendo as sementes que vão trazer felicidade a ela, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguns autores dizem assim: eu sou o caminho da verdade e da vida. Que seja, Ele é o caminho. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim vai entrar e sair, e não se perderá. Então nós encontramos na figura do servidor maior, Jesus, essa possibilidade de nos tornarmos também nós servos da vida. O discípulo do Evangelho, antes de qualquer consideração amarga, deve tranquilizar o coração, diz o Emmanuel, e perguntar-se: queixar-me de quê? Olha a colocação do Emmanuel. O discípulo do Evangelho deve, antes de qualquer consideração amarga, nós temos muitas considerações amargas a respeito da nossa vida e do trabalho que empreendemos até para o outro, a gente sempre encontra dificuldades para reclamar. E ele diz assim: o servo da vida deve, antes de fazer qualquer consideração amarga, tranquilizar o coração e perguntar-se: queixar-se de quem? É uma loucura reclamar enquanto servimos. É loucura. Porque o serviço é a nossa carta de alforria. É a chave da libertação que abre as grades onde nós estamos fechados, na dor que nós nos encontramos. É como se nós reclamássemos que a chave não é do material que nós gostaríamos. Mas você me deu uma chave de latão, eu quero uma chave de ouro. Mas meu filho, aproveite essa chave para abrir a grade, a cela onde você se encontra aí, enclausurado. Aproveita. O trabalho do bem é essa chave. O serviço ao próximo é a chave que vão abrindo as grades, as celas que nós nos encontramos aprisionados. Até que nós compreendamos isso, nós podemos muitas vezes nos debater em séculos de dor. Há quantos séculos nós vemos nos debatendo nessa ideia de que nós merecemos consideração, de que nós merecemos isso, que nós merecemos aquilo, e Jesus nos chamando:
Vinde a mim. Eu sei que você está aflito e sobrecarregado. Vinde. E a gente fala, atrás do Senhor eu não vou não. Não vou não. Vinde. Eu sei que você está aflito e sobrecarregado. Vem. E a gente fala para ele, não. Eu prefiro o meu orgulho. Vou ficar com ele. Vou ficar com o meu orgulho. Não quero não. Porque ir até ele é aceitar o jugo que ele disse que não é leve, é suave, é a sua mensagem, são os seus conselhos, mas a gente não quer. Nós preferimos ficar com o coração intranquilo e pronunciando palavras amargas a respeito da nossa própria vida. Ela, Madre Teresa, aquela que tinha os olhos de luz e tinha uma percepção incomum para identificar as dores dos outros, estava passando a jardineira que a levava para um recanto de uma cidade, quando ela vê um homem jogado ali na rua, estendendo a mão, já quase partindo da terra. E ela então, não podendo descer ali naquele momento, fica olhando o homem pelo vidro. Quando volta e consegue chegar ali, ele já havia partido. E eles já haviam retirado o homem daquele lugar. Ela então olha para o céu, como a dizer, perdoe-me, Senhor, por não ter conseguido chegar a tempo de amar meu irmão. Que seja para segurar-lhe a mão, se não podia salvar-lhe a vida, para que ele pudesse, confiante, partir com tranquilidade. E ela, não tendo outra coisa a fazer, dobra os joelhos sobre o lugar onde o homem estava e lança as mãos para o céu, em lamento por não ter conseguido chegar ali a tempo de segurar-lhe as mãos no momento da partida. Meu Deus, quantas mãos estendidas em nossa direção, e nós cheios de exigências, ainda não somos os servos da vida. Quantas exigências povoam as nossas considerações. É importante então pensarmos a esse respeito, meditarmos, para que possamos dulcificar um pouco o nosso coração. A vida é muito curta, o tempo existencial é insignificante. Os Espíritos dizem insistentemente nas obras, já passou, puxa vida, já passou. Quando desencarna, verifica que o tempo é muito curto e precisa ser aproveitado. Cada minuto na presença dos nossos irmãos é muito importante. Deixarmos de conviver com as pessoas por picuinhas, por querelas, por minúcias. Deixarmos as opiniões, aquelas observações ruins atrapalharem a nossa convivência com o outro, num tempo tão curto que nós temos ao lado deles. É loucura nossa. E os Espíritos lamentam, eles reclamam. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Atrás não vai dar para voltar. Nós vamos ter que voltar para frente, né? A reencarnação nos situará novamente ao lado daquelas mesmas criaturas, para que a gente possa prosseguir servindo-as na nossa necessidade de redenção. Servindo como esposa, como marido, como filhos, como irmãos, como amigos. Servindo-nos. Porque essa é a finalidade da vida. Joana de Ângeles diz assim: quando nós mudamos o comportamento, substituindo um comportamento ruim, seja ele emocional ou físico, quando nós mudamos o comportamento, uma sensação de paz e felicidade se instala na nossa alma. E ela diz assim: aquele que duvida, faça o teste. Pensar em algumas atividades do bem e deixe-as depois, se você puder. Porque o bem-estar que o bem traz plenifica a alma, recordando-lhes os deveres
estimulando a fazer um pouco mais, cada vez mais. É esse sentimento que inebriou os grandes homens da humanidade a praticarem o bem incansavelmente, todos os dias das suas vidas. Nós fomos a Araxá, fomos conhecer a obra do Tadeu. Aqueles que não conhecem ainda, devem ir lá conhecer a obra do Tadeu. Quando você o abraça, porque ele abraça todas as caravanas que lá vai, e você olha aquele complexo feito em torno dele, um hospital espírita, nos moldes que todos os hospitais deveriam ser, tanto do tratamento quanto na parte física. Quando nós olhamos para aquela obra e olhamos para aquele homem, não condiz, você fala, não é possível que essa criatura fez isso, não tem como. A hora que você olha e fala, tem alguma coisa errada aqui. Mas quando você o abraça, aí você entende. Quem foi que edificou aquilo? Aí sim. Aí você entende que dentro daquele corpo pequeno está um gigante, está uma alma desprendida, cujo bem é uma trajetória que ele procura seguir. E quando as almas boas se movimentam, todos aqueles que estão à volta se movimentam juntos e se sentem estimulados a fazer alguma coisa também. Então ele recebe muitas doações, muito auxílio para levantar o seu trabalho e para manter tudo aquilo. E nós não conseguimos manter uma disciplina de uma tarefa, de uma visita por semana. A gente tem dificuldade de assumir uma visita aos doentes por semana. Chega no dia da visita, a gente fala assim, ah não, mas eu tenho um compromisso aqui, é inadiável. Gente, inadiável é o projeto da nossa modificação, da nossa iluminação. Esse é inadiável. Não há nada que nós não possamos substituir para estarmos naquele momento que é a disciplina de um dia da semana, de um momento para fazermos com amor, com dignidade, com carinho, com respeito. Nós nunca encontramos esse tempo. E ele encontrou um tempo para construir uma obra daquele tamanho e colocar ali tantos corações sob os seus cuidados, porque todas as pessoas, cada um daqueles doentes que dão entrada no hospital, ficam diretamente ligados ao coração dele, porque aquele que ama aquilo que faz, deixa o coração onde fez. Então todos aqueles que dão entrada no hospital ligam o coração no coração dele, e a obra prossegue, alimentada pelo amor dele, pela luz que ele emite. Então a Joana diz que é preciso corrigirmos o comportamento, mudarmos a postura, a visão que nós temos das coisas, para que nós possamos iniciar o nosso projeto de iluminação. E quando a gente faz isso, é muito bom. Há uns 7 anos atrás, eu estava encerrando as atividades da mocidade, os jovens já tinham ido embora, quando entrou um rapaz ali no galpão, e ele disse assim, eu preciso de 5 minutos. Eu disse, senta aí. E ele disse o seguinte, sabe, durante toda a minha vida, eu tentei fazer as coisas certas até agora. Mas, quando eu ia fazer, me dava uma vontade de fazer uma determinada coisa errada. E quando eu ia fazer, me dava um gelo na barriga e eu não fazia. Nossa, me dava um gelo na alma, um negócio e eu não fazia. Mas a vontade continuava. E eu tentava de novo. E novamente aquele gelo na barriga. Até que um dia eu falei para mim mesmo, eu sou homem ou não sou? Então eu vou fazer. Eu quero, eu vou fazer. E ele disse, então eu fui. E deu um gelo na barriga. Deu um negócio, o coração parecia que ia sair pela boca. E eu fiz. Sabe, não foi tão ruim assim não. Na segunda vez, eu fiquei só cismado. E fiz. Na terceira, na quarta, na quinta, eu não senti mais nada. Passado algum tempo, um dia, eu acordei tão amargo, com tanta amargura,
que faz 2 anos que eu não consigo me livrar dessa amargura. Uma culpa imensa atormenta a minha cabeça, a minha alma, eu não sei como me livrar disso. E eu queria dizer a você o seguinte: como é que eu faço para voltar a sentir aquele gelo na barriga? Aquele aperto no coração que me impedia de fazer aquilo que eu não devo fazer. Me ensina, me ajuda, eu quero voltar a sentir esse gelo que a gente sente quando nunca fez uma coisa e quer fazer, mas não consegue. Eu quero sentir isso novamente, eu quero voltar a ser a pessoa que eu era. Eu disse: olha, pare de fazer. Primeira coisa, rompa, faça o rompimento com essa proposta negativa que está te trazendo tanto tormento. Depois, comece a espiritualizar-se. Procure fazer leituras salutares. Procure orar. Você tem uma religião? Tenho sim. Minha mãe é de tal religião. Você gosta? Gosto. Então vá com ela. Vá com sua mãe. Procure a sua religião. Dedique-se à sua religião e, sobretudo, dedique-se àqueles que sofrem, aos necessitados. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo, só de passar perto do lugar onde você imagina estar fazendo os seus desequilíbrios, você vai sentir o gelo na barriga, novamente, te avisando, te informando que você não deve entrar ali. E ele então disse: então é possível? Eu falei: é claro que é possível. Se não fosse possível, a vida não teria qualquer sentido. É claro que é possível. E ele disse: então, é isso que eu vou fazer. E foi-se embora. E nós, observando a nossa vida, né? Quanta coisa que dava um gelo na barriga, né? E que hoje, para a gente, não tem mais nenhum sentido. Essa integridade espiritual, moral, que faz com que o espírito situe-se na existência em muitas renúncias, para que, renunciando às coisas de cá, possa se preparar para as coisas de lá, na vida verdadeira. Pensemos então: queremos ser os servos da vida? Se assim desejamos, pensemos em termos de esperança, porque a esperança é um sentimento que mobiliza a alma na direção da própria superação. E sejamos nós aqueles que possamos novamente acender a chama para a iluminação interior, através da prática do bem, na direção do Divino Mestre, do seu amor. É importante que pensemos que a vida é um dos fanais mais importantes. É a luz que Deus nos concedeu para nos angelicar, para que possamos construir as asas que um dia nos levarão, simbólicas, porém notórias em termos morais, para as paragens inimagináveis das belezas universais, de onde, iluminados e de coração referto de esperança, retornaremos aos vales da agonia, onde encontra aquele que se debate em desesperação. Ele é um bom pastor. Que sejamos nós as ovelhas dóceis a atender-lhe o chamado, porque no tempo de tantas dores é necessário que haja abundância de amores. Num tempo onde as mãos estão recolhidas, será necessário que haja alguém apaixonado pela vida. Num tempo onde os pés não desejam caminhar, não desejam andar, é importante que haja aquele que ainda se digne a consolar. Num tempo onde o coração
por economia de perdão, recusa-se a pulsar. Que sejamos nós, as almas estropiadas e deficientes, a buscar, não na autocomiseração, mas na singeleza do perdão, a própria significação para amar. Asseverou-nos o Senhor: sê tu quem ama, e o amor nos redimirá. Que Ele nos abençoe nesta noite de luz, não só nesses tempos difíceis em que somos convidados a servir, mas por todos os dias de nossas vidas, até que o corpo no decesso nos libere a alma para as paragens iluminadas do trabalho, do serviço e do amor empreendido em direção do nosso irmão. Assim seja.
em direção do nosso irmão. Assim seja.